Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Volver e vou fazer um vídeo hoje sobre esse reino de Avilã, né, o República de Avilã que eu falei no vídeo passado, mas vou dar algumas explicações sobre isso aí. Né. Eu vou abordar na realidade o descrédito de algumas instituições que tinham respeito do povo e conseguiram manchar esse respeito com uma atitude totalmente inesperada, na minha opinião, muito triste, tomada por eles num momento crucial da vida política brasileira. Né. Bom, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para avisar quando sair um vídeo novo, né? Comentem, compartilhem e vamos lá então pro vídeo, né? Eu escrevi algumas coisas sobre esse vídeo aí. Primeiro eu escrevi sobre de onde vem essa história do Reino de Avilã, né? Isso foi um folhetim escrito por um escritor brasileiro na década de 80, Gabos Mendes, e o nome era Que Rei Sou Eu. Se passa num reino fictício chamado Avilã, e é uma comédia escrachada que aborda a tirania, o despreparo das pessoas que lidam com a coisa pública e uma corrupção existente nesse reino, fazendo paralelo com países onde a democracia, o devido processo legal e a Constituição não são respeitadas ou apenas são usadas para perseguir pessoas que não concordam com os poderosos que estão no poder. Os opositores do regime são perseguidos e calados pela força de braços armados, compostos por capangas dos poderosos. Aí eu preciso dividir algumas situações, né? O braço coercitivo para a implementação da lei, o respeito à lei, é necessário em qualquer Estado democrático, porque senão seria a lei do mais forte, né? Então, o que você faz? Você organiza uma sociedade, faz uma constituição, cria as leis baseadas nessa constituição, institui o devido processo legal, de processo acusatório, de defesa, ampla defesa, e todas essas coisas são necessárias para que exista um processo legal respeitado. Mas, em última instância, quando as pessoas não respeitam a lei e são violentas ou agressivas ou tentam destruir o patrimônio público, tem que ter a polícia para evitar que isso aconteça. Né? Lembrando que no Brasil, quando os black blocs destroem, queimam e fazem as barbaridades, segundo a esquerda, são manifestações democráticas. Quando as pessoas passam 70 dias em frente aos quartéis sem fazer nenhum ato violento ou de depredação, eles são pessoas que estão fazendo atos antidemocráticos. Essa dupla interpretação, esse duplo padrão é uma coisa muito triste. Né? Bom, eu estive pensando sobre as nossas Forças Armadas, que eu tive o orgulho de participar como paraquedista do Exército Brasileiro, filho de militar que sou, família de militares, vários, general, coronéis, de várias forças. Me surpreendeu a inação desses generais quando convocados para manter a lei e a ordem, manter o respeito à Constituição devido ao processo legal. Eles se omitiram. Isso, na minha opinião, foi uma desonra às Forças Armadas brasileiras. Os atuais ocupantes dos cargos máximos, os generais de 4 estrelas, os almirantes de 4 estrelas, brigadeiros, com exceções, é claro, não respeitaram a sua farda, o seu legado, a sua história. E
permitiram que um Estado sem o devido respeito ao processo legal, ao respeito à Constituição, com eleições onde o povo considera que não existe clareza com respeito aos resultados nas urnas, porque ganhar ou perder a eleição faz parte do jogo democrático e perdeu, a outra parte tem que aceitar que perdeu e continuar lutando pelo Brasil. Contudo, não é o que se vê. Foram negados todos os recursos, não foi cumprido nenhum regulamento com respeito às eleições brasileiras. Então, o nosso processo é muito difícil de se aceitar como foi feito, né? O voto tem que ser secreto, mas a apuração tem que ser aberta a todos, de maneira clara, e não foi feito assim. Isso é contra a lei. Bom, aí eu escrevi para uns amigos uma coisa que eu pensei, né? Dizendo o seguinte: muito triste ver nossas Forças Armadas de joelhos para corruptos. Saudades dos militares de antigamente. Lembrando que em 1932, uma revolução constitucionalista em São Paulo quis tirar um ditador do poder e exigir o respeito à Constituição, que se cumprisse a lei. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira foi para a Itália e nós temos duas grandes batalhas brasileiras, tivemos outras tantas, mas tivemos duas que foram fantásticas, reconhecidas pelos próprios generais alemães como atos militares impressionantes. Soldados brasileiros que não estavam acostumados com temperaturas baixas dos Alpes subiram a montanha, que todo mundo que tem alguma instrução militar sabe que uma coisa é você atirar para cima, outra coisa é de cima para baixo. É muito mais difícil você ganhar uma posição subindo o morro. Foram vitoriosos contra um exército acostumado com aquele ambiente, com aquele teatro, acostumado com aquelas temperaturas, com roupas adequadas para aquelas temperaturas, e mesmo assim subimos e ganhamos, que são a Batalha de Monte Castelo e Castelo Novo. Isso aí foi reconhecido pelo mundo inteiro como um grande feito militar. Quer dizer, os nossos soldados, os nossos oficiais são muito bem preparados, são corajosos, são destemidos, são valentes, ou eram. Em 1964, havia um movimento muito forte por parte dos esquerdistas para implantar um comunismo no Brasil, o que foi rechaçado fortemente por toda a sociedade, pela mídia, que é a diferença hoje em dia é que a mídia apoia esses caras, antigamente não apoiava. E por composições políticas e tomadas de decisão, o Congresso Nacional destituiu o João Goulart do poder, nomeou Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso Nacional, era o presidente da Câmara dos Deputados, para convocar eleições, e nas eleições a junta militar, já que o país estava sob a determinação da garantia da lei e da ordem, nomearam o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, um homem correto, que não permitiu que o Brasil se transformasse numa republiqueta de bananas como Cuba, né? E, a partir dele, gerou um progresso enorme no Brasil, com implantação de estradas, de indústria e várias outras coisas que hoje em dia fazem o Brasil ser um país muito poderoso, graças àquela parte militar, aquele governo democrático militar acontecido em 64. Mas isso foi necessário que eles tivessem coragem de se posicionar. Tanto o pessoal de 32 que se posicionou, quando o pai do general Figueiredo participou disso aí, teve que ir para o exílio, quer dizer, ele dizia que ele era órfão de pai vivo.
perderam muita coisa, perderam a vida, perderam eventualmente a liberdade, perderam o direito de viver perto dos seus familiares, para defender o Brasil. O Brasil contra a ditadura, o Brasil contra o comunismo. Homens de verdade. O que houve com esses generais que não aceitaram a solicitação do presidente Bolsonaro para garantir a lei e a ordem do Brasil? O que houve com eles? O que eles têm medo? O que eles estão protegendo? Dizem, eu não sei se é verdade, que o general Freire Gomes teria dito: eu não quero 20 dias de popularidade para 20 anos de tormento. Mas mesmo se você não quer tormento, não seja militar. Vá ver as canções dos paraquedistas. Você foi paraquedista? Quer dizer, você foi. Eu nem sei se você foi. Você deve ter recebido o brevet dado de presente, porque um paraquedista não se comporta assim. Eu sei. Não é assim que se comporta um paraquedista. Ele cumpre o que está escrito na lei. Ele cumpre o que está escrito no regulamento. E ele disse que não ia fazer isso. Como não vai fazer isso? Coisas que indicassem a necessidade desse movimento do artigo 142 eram claras. Por exemplo, uma outra instituição que já contou com o respeito dos brasileiros e hoje em dia, infelizmente, caiu em desgraça com o povo. É a Polícia Federal. Foi extremamente respeitada. O pessoal batia a palma para eles pela qualidade dos policiais, pela retidão do comportamento deles. Se tornou um grupo que serve a um braço policialesco de tiranos poderosos. Eles estão cumprindo mandados ilegais. Como é que uma instituição de polícia pode cumprir um mandado ilegal? Os delegados de Polícia Federal, eles são advogados, eles se formaram em direito. Eles sabem que aquilo é ilegal. Como é que podem mandar cumprir um troço desses? Onde é que está? Onde é que estão os homens de verdade do Brasil? Dizem assim: não vou cumprir isso não. Isso é contra a lei. E vai sofrer punições? Vai sofrer punições, sim. Eventualmente você tem que se posicionar e vai ser punido. Eventualmente você vai ser 1, 2, 3. No quinto não vai ter mais punição porque ninguém vai cumprir. E aí a coisa muda. Sabe? Agora, se ninguém se posicionar, nunca vai acontecer nada. Quer dizer, eu não vou fazer nada porque eu não sou judeu. Né? Lembra do nazista? Não vou fazer nada porque eu não sou homossexual. Eu não vou fazer nada porque eu não sou gypsy. Como é que é gypsy? Cigano. E aí ninguém faz nada, aí depois chega em você. Vai chegar em você também. Atualmente, o que a Polícia Federal está fazendo? Um tirano manda prender os conservadores e eles vão lá e prendem. Sem o devido processo legal, sem o processo acusatório, sem a pessoa ter direito a saber por que está sendo presa. Campo de concentração em Brasília. Como é que pode? Mais de 1.000 pessoas presas em Brasília com atos antidemocráticos ou terroristas? O que houve com esse sabe, com o Brasil? O que houve com essas pessoas? A perseguição de homens de bem, por não aceitar esses abusos e desmandos desse ditador, tem sido marcado por prisões inaceitáveis contra a lei, expedidas por esse cara aí, sem nenhum respeito à Constituição, sem nenhum respeito ao devido processo legal, e sendo cumprido pela outrora gloriosa Polícia Federal. Na minha opinião, isso é um motivo de desonra e tristeza para todos. Todos, eu não digo todos mesmo, não só para eles não, para todos nós. Bom, pessoal, por hoje é só. Desejo a todos um bom fim de semana. Não percam a fé no Brasil. Manifestem. Continue lutando pelo Brasil. O Brasil merece. Tá? Não é porque nós tivemos uma batalha que nós não tivemos sucesso que nós tenhamos perdido a guerra. Não perdemos a guerra, não. A guerra continua. Nós vamos lutar sempre. Os homens de bem vão lutar sempre para ter um Brasil correto, honesto,
direito, com respeito aos homens de bem, tá? Com respeito, inclusive, como eu vi um cidadão americano falando, eu sou a maioria, ele era um negro. Eu quero ser respeitado também, eu quero ter meus direitos, porque só fala em minorias. E eu que sou a maioria cumpridor dos meus direitos? Quando é que eu vou ser ouvido? Quando é que eu vou ser respeitado? Ok? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom fim de semana.